Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. 2 criminosos são procurados pela polícia nesse instante por participação num roubo na zona sul de São Paulo. A vítima é um jovem, filho de um ex-vereador e neto de um ex-prefeito da capital. A abordagem aconteceu neste cruzamento na região do Morumbi, bairro de alto padrão de São Paulo. Segundo a polícia, Alexandre Curiati, de 24 anos, voltava para casa quando teve o carro fechado por 3 homens armados. Uma viatura da polícia passava pelo local e tentou impedir a ação. Um dos criminosos foi baleado e morreu, o outro conseguiu escapar. Um terceiro assaltante fugiu com Alexandre ainda no carro. Ele foi mantido refém por mais de meia hora quando o criminoso bateu o veículo e fugiu a pé. A vítima não sofreu ferimentos, mas teve a carteira e o celular roubados. Após abandonar o veículo, o assaltante correu em direção a uma comunidade. O carro ainda teve as rodas roubadas por outros criminosos. Alexandre é filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Júnior e neto do ex-prefeito de São Paulo, Antônio Salim Curiati. Nem a vítima nem o pai quiseram falar sobre o assalto na saída da delegacia. O carro já passou por perícia. A investigação espera encontrar digitais que ajudem a encontrar um dos foragidos. O suspeito morto na ação, Matheus Santos da Silva, tinha 24 anos e esteve preso até o ano passado. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina reforço no policiamento na casa de Jair Bolsonaro. Em reunião com ministros, presidente Lula diz que está disposto a negociar as tarifas, mas volta a criticar Donald Trump. Tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Depois de Brasil ignorar a indicação de diplomata, ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas e publica montagem do presidente com o líder supremo do Irã. CPI do roubo das aposentadorias convoca ex-presidentes do INSS e convida ex-ministros da Previdência para prestarem depoimento. Justiça determina redução de pena dos 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss em 2013. Marinha e Aeronáutica fazem buscas por família que desapareceu no litoral paulista. Tempestade de granizo muda a paisagem e provoca muitos prejuízos no Paraná. E o líder do Brasileirão, Flamengo, vence o Vitória na maior goleada da história dos pontos corridos. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo vai reduzir a pressão da água durante a noite e a madrugada. Isso em toda a região metropolitana e já a partir de amanhã. E sabe por quê, né? Por causa do baixo nível nos reservatórios. A expectativa com essa medida é economizar 4.000 litros de água por segundo. A falta de chuvas reduziu o volume dos reservatórios para 38%. Do alto, dá para perceber que o sistema Cantareira, um dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo, está com um nível mais baixo. A Agência Reguladora de Serviços Públicos, Arcesp, determinou que a Sabesp tome medidas para prevenir uma crise de abastecimento. Diariamente, a pressão da água vai ser reduzida por 8 horas, sempre durante a noite e a madrugada, quando o consumo é menor. A expectativa é economizar 4.000 litros de água por segundo no período. A pressão menor também faz diminuir as perdas por vazamentos não identificados ao longo da distribuição. Aí vai vir pouca água, vai vir só ar e o relógio fica rodando, e a conta de água vem mais alta, né? É importante, né? Agora a população também precisa fazer sua parte. Ainda não dá para saber quais áreas serão afetadas, mas é possível que a medida atinja toda a região metropolitana. É possível, sim, economizar e gastar bem menos água no nosso uso diário. Então, aquela questão de não deixar a torneira aberta, aquela questão de você não ficar lavando a calçada com a mangueira ligada, isso tudo contribui. A pressão só deve ser reestabelecida quando o nível dos reservatórios for recuperado. Não vai faltar água e eu tenho certeza que todos juntos, fazendo essas ações, a gente vai enfrentar esse momento
momento e que no próximo período úmido a gente consiga, através da chuva, recompor os nossos mananciais. Muitos aposentados e pensionistas dizem que ainda não receberam os valores descontados indevidamente pelo INSS. São pessoas que não reconhecem a assinatura eletrônica nos documentos que autorizavam as cobranças. Quem estiver nessa situação já pode buscar ajuda do Procon e da Justiça para ter uma resposta sobre o benefício. O último levantamento do INSS aponta que mais de 1.900.000 pessoas já tiveram a devolução dos valores descontados ilegalmente. De todos os aposentados e pensionistas aptos a receberem até agora, 76,6% aderiram ao acordo. Quem tem aderido ao acordo está recebendo dentro do prazo estipulado com o valor corrigido pela inflação. O grande problema são essas pessoas que tiveram documentação apresentada que acabaram ficando aí de lado e estão aguardando há meses essa análise da impugnação e estão sem resposta. O Cristiano registrou uma reclamação no aplicativo Meu INSS assim que descobriu descontos mensais de R$ 80 por uma associação que nem conhecia. A entidade apresentou termos de adesão com uma assinatura eletrônica no nome dele. Nunca veio nenhum documento anexado para mim. Você autoriza isso aqui dessa instituição descontar de você? Eu nunca autorizei nada. No dia 16 de junho, o Cristiano registrou no aplicativo que não reconhecia os documentos apresentados pela associação. Até agora, o caso dele continua em análise. O Cristiano até tentou, mas não conseguiu nenhuma informação pelo telefone 135, número de atendimento do INSS. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Não vai. É impossível falar com eles. Não é tipo assim uma vez só. Já tentei mais de 2 horas a primeira vez, outra vez meia hora, outra vez mais 1 hora. A advogada diz que a resposta já deveria ter sido dada pelo INSS. Quem não reconhece as assinaturas eletrônicas nos documentos das entidades associativas pode seguir outros caminhos. Procurar o Procon da cidade dele, fazer um boletim de ocorrência dizendo que aquela assinatura não é dele, fazer a ação judicial através da Defensoria Pública ou de um advogado. O INSS não comentou o caso do Cristiano. O aposentado espera ter o dinheiro de volta. Eu preciso do dinheiro. Não é justa essa demora. 10 pessoas foram resgatadas de uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os bombeiros usaram equipamentos de escalada para fazer o salvamento. A operação começou no domingo e durou cerca de 13 horas. O grupo não conseguiu mais voltar sozinho por causa do terreno acidentado e da escuridão. As vítimas todas foram encontradas em boas condições, sem ferimentos e depois do resgate recusaram atendimento médico. Hoje foi dia do presidente Lula reunir toda a equipe de ministros para fazer um balanço de quase 3 anos de gestão e organizar os trabalhos na reta final do governo. Cristina Lemos com a gente. Quero saber se teve cobrança. Cris, boa noite. E cobrança dura, Enu. Boa noite, Mariana. O presidente quer que os ministros façam a defesa firme do seu governo, principalmente os ministros que são do Centrão. E também ficou claro que, informalmente, o governo entrou mesmo na pré-campanha para 2026. Lula criticou Donald Trump e determinou aos ministros o reforço à defesa na soberania nacional. O presidente deixou claro que o governo já está de olho nas eleições do ano que vem. O encontro teve até uniforme para os ministros. Um boné com o slogan "O Brasil é dos brasileiros" e o lançamento de uma nova marca de governo. Sai União e Reconstrução e entra o lema "Brasil do lado do povo brasileiro". Lula reforçou as críticas ao presidente Donald Trump por causa do tarifaço. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. O presidente afirmou que os ministros precisam defender a soberania do Brasil e que as empresas estrangeiras devem respeitar a legislação local. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas,
tem que prestar contas à nossa Constituição. Lula também criticou a suspensão dos vistos americanos de ministros do STF e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que ainda não era de conhecimento público. Eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do jet irresponsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Essas atitudes são inaceitáveis não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte e contra qualquer personalidade brasileira. O presidente Lula cobrou fidelidade aos ministros do União e do PP, citando os recentes posicionamentos contrários ao governo por parte dos presidentes das siglas. Em reservado, ainda se queixou da derrota sofrida no Congresso na CPMI do INSS e afirmou que a culpa foi do próprio governo. Daqui a pouco eu volto para trazer as últimas informações da CPI do roubo das aposentadorias. O ministro da Defesa de Israel afirmou que o presidente Lula apoia os terroristas do Hamas. A declaração é mais um capítulo da crise diplomática entre os dois países. O ministro da Defesa de Israel publicou a mensagem nas redes sociais. Israel Katz afirma que Lula revelou sua verdadeira face como antissemita e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, um organismo criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel. Segundo Katz, a decisão coloca o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Na publicação também há uma imagem gerada por inteligência artificial em que o presidente Lula aparece como uma marionete do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Em resposta, o Itamaraty afirmou que o ministro da Defesa e ex-chanceler israelense Israel Katz voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula. Israel Katz era o chanceler israelense no ano passado, quando as relações entre os dois países estremeceram, depois que Lula comparou as ações de Israel em Gaza com o que Hitler fez com os judeus. Katz declarou o presidente brasileiro persona non grata em Israel. Em janeiro deste ano, o governo israelense indicou um novo embaixador para o país em Brasília, mas não teve resposta, o que no meio diplomático é considerado como uma recusa ao nome. O governo israelense declarou que depois dessa decisão, as relações entre os países serão conduzidas em um nível diplomático inferior. O porta-voz do governo de Israel disse ao Jornal da Record que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está completamente ciente da situação e que em breve vai se manifestar sobre o caso. Uma tempestade de granizo atingiu nesta manhã a cidade de Castro, no Paraná. Foram tantas pedras de gelo que parecia ter nevado. Você vai ver imagens de uma rodovia que ficou coberta de granizo e mais de 600 casas foram atingidas. As câmeras da estrada mostram o momento exato em que a tempestade de granizo atinge o município de Castro, localizado a cerca de 160 quilômetros de Curitiba. Nenhum acidente foi registrado. Foram apenas 15 minutos de chuva, tempo suficiente para causar muitos estragos. O teto dessa loja de materiais de construção desabou. Até o início da tarde, as ruas ainda estavam tomadas pelo gelo. E olha só a quantidade de gelo que ainda tem por aqui. Uma central de ajuda foi criada de forma emergencial para distribuir materiais. Moradores fizeram fila para receber lonas, telhas, madeira e cobertores. Tudo telhado, molhado a cama, sofá, tudo. Foi triste. Dona Ronilda contou com o apoio dos vizinhos para cobrir o telhado. Ela tem 61 anos e disse que nunca viu algo parecido. Tanta gente pedir para Deus para não machucar ninguém, não cair casa em cima de ninguém. Apesar do susto e da quantidade de ocorrências atendidas pela Defesa Civil e pelos bombeiros, não há registro de pessoas feridas. Mais de 600 casas foram atingidas pelo granizo. A gente calcula em torno de 2.000 pessoas atingidas, mas só danos materiais, graças a Deus. Até o momento a gente não tem nenhuma notificação de vítima. Hora da previsão do tempo com Lidiane Sayuri. Vamos entender o que é que provocou esse granizo todo. Será que isso pode se repetir nessa quarta, Lid? Boa noite. Oi, Edu, olha só, o granizo foi provocado por aquelas nuvens pesadas de chuva chamadas cumulonimbus. E para amanhã não há mais condições para granizo. Boa noite para você, Mariana, boa noite.
E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, as áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região sul e o risco para temporais diminui. Mas ainda pode chover forte na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e faz até 20 graus à tarde. Em São Paulo, chove na madrugada até as primeiras horas da manhã. O sol aparece, mas à tarde pode voltar a chover. Máxima de 23. Em Brasília, tempo quente com 31 graus e baixa umidade do ar. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Paraná e em Santa Catarina. As imagens de satélite mostram tempo aberto no interior do Brasil. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte na capital, no litoral paulista e no sul de Minas Gerais. No Nordeste, os ventos do mar deixam em atenção para pancadas os litorais da Bahia e de Sergipe. No Norte, o calor e a umidade provocam pancadas no Amazonas, em Roraima e no norte do Pará e do Amapá. No centro do Brasil, o ar seco mantém as temperaturas elevadas. Em Florianópolis, faz 17 graus. Em Belo Horizonte, 29. Em Cuiabá, 31. 34 em Belém e até 27 em João Pessoa. Tempo Delivery. A Sandra é de Curitiba, Paraná. Boa noite, Sandra. A quarta deve ser nublada e com garoa. Faz apenas 15 graus. Na quinta e na sexta, o sol aparece tímido e pode garoar a qualquer hora. As máximas ficam entre os 19 e os 20 graus. O João é de Monsenhor Hipólito, no Piauí. Oi, João. Até o fim da semana você pode esperar dias de sol, muito calor e nada de chuva. À tarde faz até 35 graus. A gente quer te ver por aqui. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado. Olha, ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes determina reforço no monitoramento de Jair Bolsonaro por risco de fuga. E a repercussão da goleada histórica do Flamengo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O resultado de 8-0 causou a demissão de Fábio Carille, técnico do time baiano. O Campeonato Brasileiro viveu uma noite histórica no Rio de Janeiro. O Flamengo impôs ao Vitória a maior goleada desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, que foi em 2003. Bruno Lohance, muito boa noite. Placar de 8-0. Isso mantém o Flamengo na liderança, claro, né? E o Vitória... O Vitória tem problemas, né? Foi uma goleada histórica, realmente. A anterior tinha sido de 7-0. O Flamengo ampliou essa marca. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. Sobrou, então, como sempre no futebol brasileiro, para o técnico Fábio Carille, que perdeu o emprego. O Flamengo continua na frente, depois de uma partida em que tudo deu certo e que entrou para a história no Maracanã. O flamenguista não esconde o orgulho de torcer para o primeiro time brasileiro a alcançar a marca de 100 gols no ano. Estou com 33 anos, nunca vi uma goleada desse tamanho. Se deixar, para onde eu for, eu tô indo de uniforme. Tem que ir. Mais de 60 mil pessoas viram uma exibição histórica no Maracanã. O jogo tinha apenas 1 minuto quando Samuel Lino abriu o placar contra o Vitória. Em seguida, começou o show de Pedro. Com cavadinha, fez o 100º gol dele no estádio. Depois de uma boa troca de passes, Arrascaeta fez o 3º do Flamengo. No segundo tempo, Pedro marcou mais um. Samuel Lino fez o 5º de cabeça. E ainda colocou a bola entre as pernas do adversário para Luiz Araújo concluir com precisão. No 7º gol, Pedro deu esse drible que se chama elástico e marcou com categoria. 3º gol dele no jogo. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área. Bruno Henrique, de pênalti, encerrou a maior goleada desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos em 2003. Com a goleada histórica aqui no Maracanã, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. Já o Vitória voltou a Salvador com uma crise na bagagem, como conta o repórter Henrique Terra. Um elenco envergonhado e amedrontado.
O temor por protestos da torcida fez o ônibus do Vitória sair pelos fundos do aeroporto em Salvador e escoltado pela Polícia Militar, protegido e sem treinador. Fábio Carille durou 49 dias no cargo e perdeu o emprego depois do vexame no Maracanã. Carille comandou o rubro-negro baiano em apenas 9 partidas. Foram 5 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Com 19 pontos, o time ocupa a 17ª posição na zona de rebaixamento. A goleada histórica de ontem foi a gota d'água para a mudança de treinador. Eu estou me sentindo, assim como todos, humilhado, envergonhado, triste, muito triste, uma das maiores tristezas da minha vida aqui hoje. Porém, não é hora de jogar a toalha. Rodrigo Chagas foi anunciado como técnico interino para enfrentar o Atlético Mineiro domingo no Barradão. Depois da goleada, o torcedor está revoltado com a situação da equipe. Parecia um time de primeira série contra o da 8ª série, cara. Humilhante, foi desesperador. Eu fiquei com a cabeça inchada, eu nunca vi tanto gol em uma partida, rapaz. Daqui a pouco eu volto com a apresentação do técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. Você vai ver a seguir. CPI mista do INSS faz primeira reunião, aprova convocações de suspeitos de envolvimento no esquema e de ex-presidentes da instituição. E no Rio Grande do Sul, os 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss tiveram a pena reduzida. A decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça foi unânime, mas ainda cabe recurso. 242 pessoas morreram na tragédia. Um casal foi mantido refém dentro de casa, num bairro nobre de São Paulo. Os criminosos levaram um cofre da residência. Um dos assaltantes morreu num tiroteio com policiais. As imagens mostram a fuga dos ladrões às 6h30 da manhã. Do lado de fora, um carro dava cobertura e vai em direção à comunidade de Paraisópolis. O carro que dava apoio à fuga foi apreendido pela polícia no fim da tarde e passa por perícia. Os ladrões, segundo a polícia, entraram pelos fundos do imóvel. Deste lado, há um terreno onde eles colocaram uma escada para conseguir pular o muro. Não há câmeras de segurança deste lado da casa. Um casal foi feito refém dentro do imóvel. Segundo a polícia, os criminosos levaram um cofre. Este morador diz que ouviu o barulho e tentou proteger os 2 filhos. Meu medo é eles já estarem dentro da minha casa. Eles estavam dando fuga de outro assalto. Os criminosos trocaram tiros com os PMs e parte deles fugiu a pé para a comunidade. Um suspeito morreu e os outros estão foragidos. Os moradores da casa assaltada não se feriram. Quem vive na vizinhança pensa em se mudar. A cada um mês, pode ter certeza que uma casa aqui é roubada. Já foi, minha vizinha aqui de trás foi sequestrada, entraram até com a roupa do correio. Pelo menos 100 casas foram assaltadas no bairro de janeiro a junho deste ano. À tarde, a Polícia Civil organizou uma blitz numa das avenidas onde tem ocorrido muitos assaltos. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou hoje a redução das penas de prisão para os sócios e os músicos condenados pela tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos. Durante a sessão, parentes das vítimas e sobreviventes trouxeram fotos dos jovens mortos dentro da Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, em janeiro de 2013. A gente já está cansado. Mais de 12 anos e meio de luta em busca por justiça e parece que cada vez fica mais difícil. Hoje foram julgados os recursos apresentados pela defesa dos 4 réus condenados pelo incêndio. Por decisão unânime do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os desembargadores negaram a anulação do júri de 2021 e mantiveram as condenações, mas o pedido para diminuir as penas foi aceito. Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss, tiveram as penas reduzidas para 12 anos de prisão. Parece que é uma decisão absolutamente justa e proporcional à extensão da tragédia. Já os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão e Marcelo dos Santos, vão cumprir pena de 11 anos. Uma decisão justa, Marcelo já cumpriu 2 anos, 6 meses e 7 dias. E vamos pedir já hoje mesmo a progressão para o regime semiaberto.
A defesa de Elisandro Spor diz que a decisão corrige, em parte, o excesso anteriormente fixado. A decisão de hoje ainda cabe recurso. Eles responderam por apenas um homicídio e foram 242. Em nota, a defesa de Luciano Bonilha Leão, um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, disse que está parcialmente satisfeita com a redução da pena. Uma máquina que fazia perfuração em uma obra particular tombou na região central de São Paulo e a câmera de segurança registrou o momento do acidente. O equipamento cai e por muito pouco não atinge um carro que passava pela rua. Os pedestres se afastaram e também não foram atingidos. As causas da queda ainda estão sendo apuradas, mas, segundo testemunhas, o terreno onde essa máquina estava apoiada não teria suportado o peso do equipamento. O trânsito foi interrompido por algumas horas e ninguém ficou ferido. Um carro caiu de um estacionamento e atingiu uma casa na região central de São Paulo. O motorista teria confundido os pedais do carro. Em vez de frear, acelerou. A casa estava vazia no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. Uma criança de 2 anos que estava engasgada foi salva por bombeiros na região metropolitana de Porto Alegre. Um soldado realiza os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A criança foi encaminhada para o hospital e já está fora de perigo. Morreu hoje, aos 71 anos, o mestre Damasceno, símbolo da cultura marajoara. O artista paraense estava internado desde junho num hospital em Belém. Ele morreu depois de complicações de um câncer que atingiu o pulmão, o fígado e os rins. A Justiça de Pernambuco manteve a prisão do homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca. Caio Lucas dos Santos foi preso ontem em Olinda. Ele é apontado como sendo um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca, depois que ele denunciou comportamentos que ajudavam pedófilos a trocar arquivos nas redes sociais. Caio também é suspeito de invadir sistemas do poder público e de obter dados sigilosos. Foi aprovado hoje o plano de trabalho da CPMI mista, que vai investigar os descontos indevidos nas aposentadorias do INSS. E essa CPI vai longe, não é, Cristina Lemos? Mariana, pelo menos até o ano que vem. E foram aprovadas hoje as convocações de 10 ex-presidentes do INSS e ainda o convite a todos os ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff. Deputados e senadores abriram hoje os trabalhos que vão investigar as fraudes nos descontos ilegais de benefícios de aposentados e pensionistas, estimados em mais de 6 bilhões de reais. Os parlamentares aprovaram a convocação para depoimento de 10 ex-presidentes do INSS. O presidente da CPMI, Carlos Viana, afirmou que também há um acordo para ouvir todos os ex-ministros da Previdência desde 2015. A lista inclui Carlos Lupe, que deixou o cargo depois da revelação do escândalo em abril deste ano. Os parlamentares também aprovaram a convocação de 2 suspeitos de participação nas fraudes. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que é apontado pela PF como sócio de empresas que teriam sido usadas no esquema, e Maurício Camisotti, que seria um dos beneficiários dos recursos desviados. Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime, independente de qual governo tenha participado. Aqui no meu relatório não haverá protegidos nem perseguidos. Eu estarei aqui para cumprir o rito da investigação. Na semana passada, uma articulação surpreendeu o Palácio do Planalto e colocou a oposição no comando da CPI mista. Hoje, um acordo de parlamentares garantiu a aprovação dos requerimentos e também a eleição do vice-presidente da comissão. O cargo ficou com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. O partido integra a base do governo. Os trabalhos da CPI mista do INSS devem se estender até 2026, ano eleitoral. A previsão é que o relatório final seja entregue no fim de março. O ministro Alexandre de Moraes determinou o monitoramento 24 horas de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. A repórter Jaqueline Frison está em frente ao condomínio do ex-presidente em Brasília e chega ao vivo com os detalhes. Olá, Jaqueline, boa noite.
Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. A ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal é para que a Polícia Penal aqui do Distrito Federal mantenha vigilância integral ao redor do condomínio de Jair Bolsonaro. Já a Polícia Federal sugeriu que agentes da PF fiquem do lado de dentro da casa do ex-presidente para evitar de forma mais eficaz um possível risco de fuga. A recomendação por maior vigilância foi feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, após requerimento do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias. O procurador acatou o argumento de risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares. A determinação ocorre às vésperas do julgamento da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. O processo começa a ser analisado no STF no próximo dia 2 de setembro. Cris, a defesa de Jair Bolsonaro nega que ele tenha a intenção de deixar o país. Eu volto com você. Obrigada, Jaqueline. A gente fica por aqui. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Você vai ver a seguir: Marinha e Aeronáutica fazem buscas por família que desapareceu no litoral de São Paulo. E veja também, policial e taxistas são baleados em operação contra as duas maiores facções criminosas do Rio. 58 escolas públicas e 5 unidades de saúde suspenderam atividades por causa de intenso tiroteio. O Santos apresentou hoje o novo técnico do time. Bruno está com a gente para falar sobre o argentino, que vai dar um jeito na equipe ou não, hein? Essa é a expectativa, né, Edu? A esperança, mais do que tudo, diante da situação atual da equipe no campeonato, né? O argentino Juan Pablo Vojvoda assinou o contrato de 1 ano e meio e já começou a trabalhar. Vojvoda vai trabalhar pela segunda vez no futebol brasileiro. Nas últimas 4 temporadas, ele esteve no Fortaleza. A estreia pelo Santos vai acontecer domingo contra o Fluminense. O novo técnico espera contar com Neymar em campo. Imagino a un Neymar determinante, imagino a un Neymar que disfrute de jogar futebol, porque es un jogador, bueno, que ele faz disfrutar a la gente. Y hay pocos jogadores que tienen esa capacidad, ¿no? Domingo, a partir das 6 da tarde, a Record vai transmitir Corinthians e Palmeiras com exclusividade na TV aberta. O R7 e o Record Plus também vão estar nessa cobertura especial do clássico pelo Campeonato Brasileiro. Imperdível, o convite já começa e vale para a semana inteira. Jogão, e na sequência tem Domingo Espetacular e estarei lá também. Muito bom. Obrigado, Bruno. A diretora do Banco Central americano, demitida por Donald Trump, afirmou que vai recorrer da decisão. E o presidente disse estar pronto para enfrentar um processo na justiça. Trump quer garantir maioria no Federal Reserve para reduzir a taxa básica de juros. Em uma reunião de gabinete, Trump disse que já tem uma pessoa em mente para a vaga de Lisa Cook. Trump acusa Lisa de ter cometido fraudes em contratos imobiliários. Ela, no entanto, disse que vai permanecer no cargo e que Trump não tem autoridade para demiti-la. No Fed, desde 2022, o mandato é de até 14 anos. A defesa da diretora afirmou que o pedido de demissão será contestado na justiça. O presidente americano disse que está preparado para a disputa judicial e que vai acatar as decisões do tribunal. Na prática, Lisa Cook ainda continua no cargo, como mostra o site oficial do Fed. O porta-voz da instituição afirmou que o presidente só pode remover diretores do Fed por justa causa. A demissão de um integrante do Banco Central pelo presidente é um ato sem precedentes nos Estados Unidos. Lisa Cook faz parte do comitê que define a taxa básica de juros da economia. Desde o início do mandato, Trump tenta diminuir esses índices. Nesta terça-feira, o republicano disse que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também vai sair rapidamente do cargo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos apresentou hoje um parecer técnico favorável à decisão de Donald Trump de aplicar tarifas sobre o aço brasileiro e de outros 9 países.
Segundo o órgão, produtos importados de 10 parceiros comerciais tinham vantagens em relação à indústria dos Estados Unidos. A medida afeta diretamente produtos de aço resistente à corrosão do Brasil, Canadá, México, Holanda, África do Sul, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Vietnã e Austrália. O material é usado principalmente pelas indústrias automotiva e da construção civil. O volume de importações dos Estados Unidos chega a quase 3 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 16 bilhões de reais. Hoje, o aço e o alumínio brasileiros são taxados em 50% ao entrar no território americano. Trump também prometeu sanções a países que cobrarem impostos dos Estados Unidos por serviços digitais. Pelas redes sociais, o republicano escreveu que esse tipo de taxação serve para prejudicar a tecnologia americana. Um avião que decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência em Guarulhos, na região metropolitana, depois de colidir com uma ave. Este ano já houve mais de 2.700 incidentes deste tipo no país. O voo iria para Recife, mas precisou pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, depois que a aeronave colidiu com uma ave nos primeiros instantes do voo, como mostra este vídeo feito por um passageiro. Aqui do lado direito da aeronave, no motor da direita, tá? Foi onde a gente teve a indicação e onde foi efetuada a colisão mesmo com o pássaro. Entende. O pouso ocorreu em segurança, de acordo com a companhia aérea, mas os bombeiros precisaram intervir porque um dos motores soltava fumaça. Ninguém se feriu. Colisão com pássaros é um dos incidentes mais comuns na aviação. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram registradas mais de 3.400 colisões com aves em 2024 no Brasil. Neste ano, até agora, já foram ao menos 2.770. Tudo depende do impacto, do tamanho, da massa que aquele pássaro vai poder causar, né? Se for um pássaro pequeno, ele pode até ser ingerido pelo motor e não provocar grandes danos. Mas um pássaro maior pode provocar a parada completa do motor. Para evitar os incidentes, alguns aeroportos utilizam até falcões e fogos de artifício para afastar as aves. Em nota, a concessionária do aeroporto de Congonhas afirmou que mantém uma equipe de biólogos que monitora as espécies. O objetivo é reduzir atrativos como água, alimento e presença de lixo no entorno das pistas. Segundo especialistas, esse tipo de fiscalização é fundamental para a segurança dos voos. Você não deve ter um frigorífico que mate gado e atrai urubus. Você não deve ter plantação que atraia pequenos pássaros, ou que atraia ratos, pombos. Um perigo cada vez mais frequente, por isso mesmo, o uso de aves de rapina em muitos aeroportos do mundo. Vamos ver se aqui funciona. Vamos conversar agora com quem deseja ir para os Estados Unidos, porque a viagem para lá agora vai exigir de novo entrevistas presenciais para os pedidos de visto de estudantes. Bom, uma outra mudança. Os interessados também vão ter que deixar todas as suas redes sociais com perfis abertos para que tudo que já foi publicado nessas contas possa ser analisado. As novas regras para pedir alguns tipos de vistos americanos determinam que a pessoa deve deixar as redes sociais abertas e informar todos os perfis usados nas plataformas nos últimos 5 anos. A medida vale para vistos de estudante e de intercâmbio. A partir de 2 de setembro, as entrevistas vão ser obrigatoriamente presenciais. Ao exigir que o perfil nas redes sociais seja público, o governo americano quer ter certeza de que o estilo de vida da pessoa é compatível com o visto solicitado e ainda verificar se ela publica mensagens contra os Estados Unidos ou antissemitas. Não precisa ter medo, né? Não mudou nada no processo, é só mesmo evitar os posts polêmicos ali que não vai impactar em nada na sua obtenção do visto. São justamente as postagens políticas consideradas mais polêmicas que Laura teme que dificultem a obtenção do visto de trabalho estudantil e também o estilo de vida dela.
Eu trabalho com bares e festas noturnas. Eles acharem que isso não condiz com a visão americana ou se eu tenho uma opinião política contrária do governo atual, isso também pode me dá um pouco de receio também. As exigências já afetam a procura pelos Estados Unidos como país de destino para programas de intercâmbio. Esta agência registrou queda de 15%. O país agora é o terceiro mais procurado, atrás do Reino Unido e do Canadá. Os brasileiros estão tentando outros destinos, às vezes outros destinos que não precisam de visto, né? Então nós temos, igual, por exemplo, Inglaterra, até seis meses você não precisa de visto, você entra com visto de turista. O custo do visto americano também vai aumentar. A partir de outubro, a taxa, que hoje é de $185, deve subir para $435, o equivalente a mais de R$ 2.600. Gêmeas siamesas de 1 ano e 7 meses passaram pela cirurgia de separação em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Essas irmãs nasceram unidas pela cabeça. Devem passar por outros 4 procedimentos. Essa é a última imagem das irmãs Helena e Heloísa, feita pela família ainda no quarto, antes da primeira cirurgia. O procedimento durou 8 horas e contou com uma equipe médica de mais de 50 profissionais. Este vídeo, em 3 dimensões, mostra como foi a operação. As gêmeas Helena e Heloísa, unidas pelo cérebro, passam bem após a primeira cirurgia. Elas estão internadas na UTI deste hospital de Ribeirão Preto e devem ser transferidas para o quarto na próxima semana. As meninas estão muito bem, nos surpreenderam com a evolução pós-operatória, sem crise, sem febre, respirando sozinhas, recebendo dieta via gástrica, se movimentando, como antes da cirurgia. As irmãs ainda vão passar por outras 4 cirurgias no período de 1 ano. A próxima está prevista para novembro. O cérebro não suportaria uma ligadura completa, uma separação única. Isso já foi tentado no passado, mas a mortalidade era muito alta. Esse é o 3º caso de separação de gêmeas unidas pela cabeça no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Em 2018, os médicos separaram as irmãs Maria Isadora e Maria Isabelle. 5 anos depois, foi a vez de Alana e Mariá. As 2 cirurgias foram bem-sucedidas. A mãe e o pai, como todos os pais numa situação dessa, estavam apreensivos antes da primeira cirurgia, mas vendo as crianças como estão hoje, né, eles ficam felizes como a gente também ficou. Um policial militar e um taxista foram baleados durante uma operação em comunidades na zona norte do Rio. Um dos chefes da 2ª maior facção criminosa do estado conseguiu escapar. A troca de tiros começou assim que os policiais chegaram na comunidade. Quem saía de casa para trabalhar precisou se proteger. Motoristas recuaram. Um veículo blindado da polícia foi acionado. Os traficantes ainda incendiaram barricadas para dificultar o acesso. Um agente do BOPE foi baleado na perna e levado para o hospital. O quadro de saúde dele é estável. Um taxista que passava pela região também foi atingido, recebeu atendimento e já teve alta. Vamos torcer aí para tanto o policial quanto o taxista poderem estar de volta às suas atividades o mais rápido possível, mas dizer que a gente não vai parar. A operação conjunta das polícias civil e militar tinha o objetivo de conter disputas territoriais entre as 2 maiores facções criminosas do estado. 3 suspeitos foram presos. Ao longo do dia, 5 unidades de saúde e 58 escolas públicas suspenderam atividades, afetando a rotina de mais de 15 mil alunos. Entre os alvos de hoje estava o Wallace Brito Trindade, um dos chefes do 3º Comando Puro. A casa dele foi localizada, um imóvel de luxo, com portas que davam para a mata e serviam como rota de fuga. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso ao pedido de socorro de uma família que está desaparecida em alto mar, no litoral de São Paulo. A Marinha e a Aeronáutica fazem buscas para localizar um homem e os pais dele. O plano era aproveitar o sábado em alto mar para comemorar 2 conquistas. 2 sonhos ele tinha, né? Um de ser veterinário, né? Que
ele conseguiu alcançar, montou a clínica dele, e aí através da veterinária, que é o primeiro sonho, ele conseguiu o segundo, que foi a lancha dele. O veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, chamou os pais Maria Aparecida, de 57 anos, e Lucídio, de 58 anos, para o passeio. A embarcação apresentou problemas. A lancha está tendo que ir um pouco mais devagar, está pulando muito. E aí eu dei uma paradinha aqui para te avisar que a gente vai chegar um pouquinho depois das 6. Bruno e os pais saíram no sábado de manhã com a lancha de uma marina de Guarujá. Eles percorreram cerca de 50 quilômetros para pescar. Havia previsão de virada de tempo para o sábado à noite, com ventos fortes e mar agitado. Por volta das 7 da noite, Bruno pediu socorro. A gente afundou, tá nessa localização aqui, a lancha virou, mas tá grudado na boca dela. A embarcação pode ter naufragado a cerca de 25 quilômetros da costa, em Itanhaém, no litoral sul. A Marinha e a Força Aérea fazem buscas. O irmão de Bruno também vasculha a região. Eu vi que, felizmente, as chances de sobrevivência eram bem delicadas, bem remotas. E agora, voltando agora, que eu acredito que eu cumpri o meu dever, né, como o último membro da família, né. Jason ajuda nas buscas. Ele conta que horas antes do naufrágio cruzou com a embarcação. Conversei com eles, na hora ele estava até pegando um peixe lá, brincou comigo. Feliz, né? A família feliz. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas. Além do estado do mar, da altura das ondas e da intensidade dos ventos, a visibilidade ela degrada muito a busca pelos tripulantes. Agora, preste atenção nesse número alarmante. No primeiro semestre, houve mais de 300 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos a empresas brasileiras. Não é à toa que o país é o maior alvo de golpes digitais em toda a América Latina. Os ataques digitais são um problema recorrente para as empresas. Porque o cyberataque hoje ele é considerado um risco gigantesco para o nosso mercado, especialmente quando nós falamos em varejo. Em 3 anos, a loja virtual de uma rede de material de construção foi alvo de 4 bilhões de tentativas de ataques. Datas comemorativas, elas são datas mais atrativas para esses cyberatacantes, porque são momentos em que os nossos clientes, os nossos consumidores, eles estão engajados nas nossas plataformas. Um estudo sobre ataques cibernéticos contra empresas e governos da América Latina revela que houve 374 bilhões de tentativas de fraudes a sistemas digitais nos 6 primeiros meses do ano. O levantamento ainda mostra que o Brasil é o principal alvo desse tipo de prática. 84% das tentativas de ataques contra sistemas digitais na América Latina ocorreram contra computadores brasileiros. Isso representa 314 bilhões de ocorrências detectadas só no primeiro semestre. A gente tem grandes corporações, e daí não só em tamanho, mas de volume financeiro, de transações, e um ambiente muito digitalizado, o que cria essa superfície de ataque, né, esse ambiente atrativo para os criminosos aqui no Brasil por esse contexto. Se um ataque de grandes proporções consegue vencer as barreiras de proteção, as consequências podem ser incalculáveis. A gente pode interromper o serviço de energia de um estado, por exemplo. Os sistemas de saúde pública também podem ser comprometidos. Então, esses cenários eles têm que ter proteções mais robustas, mais eficientes, para que não tenha um impacto tão grande quanto em outros cenários menores. Essas foram as notícias de hoje, mas eu te convido a acompanhar à 00:30 mais um Jornal da Record com Cristina Lemos. Você pode conferir essa edição na íntegra e nossa versão em podcast no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo após Reis, tem Cine Record especial com o filme Invasão ao Serviço Secreto. Não percam. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.